Boa tarde, como vão vocês? Em primeiro lugar, eu desejo mandar um saludo ao meu querido amigo Lionel e a todos os amigos de Prato Branco que han convidado para mim para falar e para ter este momento de diálogo com vocês. E também um saludo muito especial ao meu querido colaborador da cátedra, a Jorge Santos. Eu vou falar em portunhol, como vocês veem. E por que vou falar em portunhol? Eu vou falar em portunhol porque eu amo o portunhol. Porque o portunhol é essa língua dos povos, do povo argentino e brasileiro, que indo além das fronteiras, além das demarcações que fazem as academias da língua, eles procuram inventar uma nova língua para compreender-se. Procuram inventar uma nova língua para poder comunicar-se entre eles. Obviamente, as academias e, sobretudo, as universidades não gostam do portunhol. As universidades, geralmente, gostam das ideias puras, gostam das línguas puras. Eu acho que não dizem isso, mas as universidades muitas vezes gostam das raças puras. E nós preferimos a impureza. A impureza porque a realidade é impura, porque a realidade nos mostra esta mixtura entre distintas procedências culturais, entre distintos modos de aproximar-se a uma melhor compreensão da nossa vida e do cosmos em geral. Mas as universidades desejam a pureza porque a pureza também dá certa ideia de imunidade. Há certa ideia de que com as coisas puras não tem germes, não tem micróbios, não tem bichos que andem por aí para enfermar-nos. Mas o problema é que a gente não pode ser imune à ameaça do outro e à mal tendida do outro. A imunidade, a palavra imunitas, significa que eu posso cuidar-me a mim mesmo. Im, hacia dentro, imunitas, viene de munus, que significa cuidado. Mas não qualquer cuidado. É um cuidado com atenção e que geralmente implica unida e volta. Como quando eu falo de remuneração. Munus. O munus que vai, que vuelve. Mas que é o contrário da imunitas? O contrário da imunitas é a comunitas. E na comunitas, nós cuidamos entre nós de nós. Vamos formando comunidade. E nesse sentido, o portunhol, que não é uma língua pura, não é a língua da imunidade, mas é a língua da comunidade. Então, por isso, eu vou falar em espanhol. E eu vou falar em espanhol do tema que meu querido colaborador e amigo Jorge me ha solicitado, que é trabalhar a questão do conflito e de colonialidade. E, para isso, eu propongo a vocês pensar o conflito desde três perspectivas distintas. Segundo qual seja nossa ideia da sociedade. Se nós partimos dos típicos paradigmas europeus de compreensão da relação entre indivíduo e sociedade, vamos a ter, por um lado, a ideia de que existe o indivíduo, mas a sociedade não existe. Onde é que fica a sociedade? Eu não vejo a sociedade, eu vejo a Maria, a Paulo, a Catarina, a Gonçalo, mas a sociedade onde fica? Eu não posso tocar a sociedade. Então, eu vou dizer, conforme essa posição, a sociedade não existe. Como vocês estão advertindo, debaixo de esta concepção da sociedade, descansa, repousa, subjace a ideologia liberal. Particularmente, eu estou pensando em o modelo neoliberal de compreensão da relação entre indivíduo e sociedade. Em que se distingue
o modelo neoliberal do modelo liberal clásico, que o modelo neoliberal va a decir, o modelo neoliberal funda-se precisamente en una data y en un lugar muy concreto. En Montpellier, en Suiza, en 1947. Lembremos a data, 1947. En 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, o gran enemigo da Europa democrática era o régimen de Stalin, a União Soviética, e muitos liberais reúnense para pensar lo siguiente: o liberalismo que as pessoas conhecíamos até agora ha fracasado. Ha fracasado frente a Hitler, a Mussolini, frente ao nazismo, e corremos o risco de que fracase também frente à ameaça soviética, à ameaça de Stalin. Então, eles dizem, devemos pensar as causas desse fracasso. A primeira das causas, eles vão encontrar en el hecho de que o liberalismo ha deixado demasiado poder a la voluntad, a la política. Me explico. Para Adam Smith, para os autores liberais clássicos, o homem era uma mistura entre o homo economicus e o homo politicus, entre a dimensão política e a dimensão econômica, entre el ágora e o mercado. Sim? Mas, que é o que vai dizer o neoliberalismo? O momento da política é o momento que permite o triunfo dos totalitarismos. Então, para garantizar a liberdade, devemos reduzir ao máximo o momento da política para que seja a economia e particularmente o mercado o mais importante. Deste modo, tenham em conta que, por exemplo, o filme mais propagandístico do regime nazi tinha por nome O Triunfo da Vontade. Um filme maravilhoso desde o ponto de vista estético, não obviamente desde o conteúdo. Um filme formidável esteticamente de Leni Riefenstahl, a gran creadora nazi, a gran cineasta nazi. Bien, então, o problema da vontade, o problema da política. Mas, primeira diferença então, entre liberalismo e neoliberalismo. Para o neoliberalismo, o mercado é muito, muito mais importante que o agora. O homo econômicus é praticamente sinônimo de homem em sua vida social. Mas tem uma segunda diferença. Para o liberalismo, o mercado era o espaço dos intercâmbios. E o intercâmbio fala de igualdade. Se você e eu vamos a fazer um intercâmbio porque pensamos em uma certa relação de igualdade entre nós. Se entende, não? Mas, para o neoliberalismo, o mercado vai ser o espaço da competência. Não é o mesmo a competência que o intercâmbio. O intercâmbio se faz entre pessoas mais ou menos iguais. Mas, en la competencia, uno gana e outro perde. E el que gana vai ficar cada vez mais arriba do perdedor. Então, dentro do liberalismo, aparece a promessa da igualdade. Dentro do neoliberalismo, aparece a promessa de que os melhores, a meritocracia, não? Os melhores vão ficar melhor e aqueles que não estudaram, que não esforçaram-se, bueno, vão ficar debaixo dentro da escala social. Bien, para essa posição, a liberdade do indivíduo vai ser lo fundamental. Sim? Do outro lado, vamos a ter uma posição exatamente contrária, que é a que vai dizer, existe a sociedade, mas não existe o indivíduo. O que significa isto? Não significa, obviamente, que você não exista, que Paulo, Maria, Catarina e Gonçalo havíamos falado, não eram os 4 nomes, que eles não existem. Existem, sim, mas
o que eles pensam, o que eles desejam, o que eles sentem em seu coração, tudo isso é imposto pela sociedade. Por exemplo, um garoto pode achar que ele o que deseja é ter a 4x4 mais grande da cidade. Pero quando ele vai contar a sua namorada que está por comprar-se essa Hammer grandíssima, sua namorada fala para ele e diz: mas não, se você vier com essa 4x4, eu não quero ver a você nunca mais, porque isso é próprio de um narcotraficante que tem muito dinheiro. Eu não desejo isso. Ademais, todos sabemos que o tamanho da 4x4 é inversamente proporcional ao tamanho de outras coisas que são também importantes, e então não vou a querer ver a você mais com isso. Então, o garoto vai ver a seus amigos e fala para eles: olha, vô, minha namorada falou para mim que não quer ficar comigo se eu vou com a gran 4x4, a gran caminhoneta que eu desejo comprar. E seus amigos dizem: por supuesto, isso é de mau gosto, é de pessoas que têm dinheiro, mas não têm bom gosto. E então o garoto descobre que ele não desejava a 4x4, ele desejava outra coisa. Se entende isto? Então, o que vai dizer esta posição é que é a sociedade a que nos faz desejar o que desejamos, o que nos faz pensar como pensamos, e que existe a sociedade, mas não existe o indivíduo. Vieron que chimarrão pequenininho que tínhamos aqui em Buenos Aires, a diferença do o chimarrão gaúcho. Eu tenho por aí o chimarrão gaúcho, eu gosto muito verdadeiramente dele, mas para mim sozinho é um pouquinho grande. Bem, retomamos. Então, temos, por um lado, aqueles que dizem existe o indivíduo, mas não a sociedade. E do outro lado, aqueles que dizem existe a sociedade, mas não o indivíduo. Estes últimos vão basar-se em uma leitura de Karl Marx, em uma leitura que eu acho muito restringida. Eu considero que Marx não ficaria muito conforme com esta leitura. Mas essa leitura que tem feito o socialismo verdadeiramente existente durante o século XX. Particularmente vou a pensar em Stalin. Lembra o grande líder da União Soviética? E para esta postura, basada, lembram vocês aquela frase de Marx que dizia: não existe a consciência individual, a consciência é sempre consciência social. Por isso é que não deve reprimir-se o delito no delinquente, mas devemos modificar as condições sociais que fazem que essa pessoa haja delinquido. Se entende? Aqui só existe o indivíduo, aqui só existe a sociedade. Para estes, a chave de bóveda, a pedra angular, onde edificam todo o seu edifício ideológico, vai residir na liberdade. Para estes, a pedra angular vai a residir na igualdade. Se entende, não? Deste lado, o neoliberalismo. Deste lado, o socialismo realmente existente. Deste lado, Hayek, Mises, etc. Nozick, Friedman. Deste lado, Stalin, Mao, Ceausescu, todos estos. Bien, y en el medio, las ideologías que desde Europa han llegado al resto del mundo. El liberalismo social, el socialcristianismo, la socialdemocracia, o socialismo, os comunismos. ¿Sí? Mas, hoy, no século XXI, todas estas ideologías europeas han fracasado ou ao menos não brindam uma resposta firme às novas demandas e às novas necessidades das populações. Frente a isto, e como não temos muito tempo para falar das distintas respostas, vou ceñir-me só a uma, e é pensar a questão da relação entre indivíduo e sociedade desde a América Latina. Não pensá-lo em termos coloniais desde a Europa,
mas pensando desde América Latina, mas também podemos pensar isto desde, por exemplo, a filosofia Bantu, a filosofia da África subsaariana e outras filosofias. Para os europeus, pensar é pensar sempre a partir da substância. Por exemplo, se vocês a um europeu lhe perguntam que é o ecosistema, van a ver que eles van a dizer, ou bem, o ecosistema é a suma das substâncias. Por exemplo, tenho um árbol, mais outro árbol, mais a pedra, mais os animais, mais os peces, mais as aves, as nuvens, tudo isso são substância, mais substância, conformam o ecossistema. E outros, por exemplo, a ecologia profunda, van a dizer, não, primeiro é o ecossistema, uma grande substância, Gaia, ouviram falar disto? É uma grande substância e nós existimos como parte dessa grande substância. Sim? Cada um de nós é só parte dessa grande substância. Mas, por exemplo, para a filosofia andina, o ecossistema não é nem uma suma de substâncias, nem uma mega substância. O ecossistema é uma relação. Para a filosofia andina, o ecossistema é chamado Pachamama. Sim? Que é o que é a Pachamama? A Pachamama é a relação entre todas as coisas, entre o homem, os animais, os árvores, os peces, os pássaros, os passarinhos, as nuvens, o aire, as pedras. Tudo isso existe porque existe em relação. A relação é anterior à substância. Para a filosofia Bantu, tem uma frase que eu gosto muito, que eles dizem, para educar a um garoto, temos necessidade de um povo inteiro, do mesmo modo que para que cresça uma árvore, temos necessidade de todo um ecossistema. Isto é, existe o árvore e existe o ecossistema em relação. Existe o garoto e existe o povo em relação. A relação é anterior à substância. Então, para os europeus, como pensam em termos de substância, o problema é a substância é o indivíduo ou a substância é, por exemplo, o proletariado. Se entende isto? Mas que passa se nós pensamos em termos de relação? Se pensamos em termos de relação, vamos a dizer, existe o indivíduo e existe a sociedade, e nenhum é anterior ao outro. As duas realidades, indivíduo e sociedade, existem em relação uns com outros. Se entende isto? Bem, a partir de acá, então, vamos a dizer, se para esta posição existe o indivíduo, mas não a sociedade, a fundamentação ficava na liberdade, e para esta posição existe a sociedade, mas não existe o indivíduo, e a fundamentação vai a ficar na igualdade, se nós pensamos, existe a relação como entre indivíduo e sociedade, então vamos a partir da fraternidade como pedra angular da nossa construção teórica. Atenção, fraternidade implica que não temos nem pai nem mãe, que somos todos irmãos. Lembrem que foi um pensador pernambucano, de Caruaru, precisamente Estragésilo de Achaide, aquele que levou a ideia de fraternidade à Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O artículo 1º, vocês lembram, o artigo 1º, que fala de que todos os homens nascem livres e iguais e têm o dever de chegar a comportar-se como irmãos. Lembram isso? Bem, uno diria, ninguém de esos viu nunca a um menino recém-nascido. ¿Por quê? Porque esse menino que recém nasceu, essa criança aí,
não é livre, não é igual. Você deixa sozinho e morre. ¿Sí? ¿Se entiende a ideia? E, em cambio, ele já é irmão de todos os demais, em certo sentido. É decir, que é o que acontece? Nós aqui não vamos a falar de fraternidade no sentido da Declaração dos Direitos Humanos, não vamos a falar de fraternidade no sentido em que a Constituição brasileira fala de fraternidade. Devemos chegar a ser irmãos. Nós falamos de fraternidade em outro sentido. Nós falamos de fraternidade em el sentido da realidade e não no sentido del deber ser, não no sentido de aquilo que devemos chegar a ser. Quando nós decimos que um niño, o menino, não nasce livre, porque se você deixa aí, morre, não nasce igual, qualquer mãe sabe que seu filho é totalmente distinto dos outros, não nasce nem livre, nem igual. Quando decimos isto, estamos falando de realidade. A Carta das Nações Unidas falam do desejo, falam da expectativa, falam de dever ser. Nós falamos de ser. São duas coisas distintas, não contrárias, são distintas. Se entende? Nós vamos a falar de fraternidade num sentido de realidade. Que é o que quer dizer isto? Que fora de casa, a gente, as pessoas, não têm pai e não têm mãe. Tem pai e tem mãe dentro da casa, mas fora não. Fora de casa somos todos uma relação de horizontalidade. Por isso, é que a relação de horizontalidade gera necessariamente o conflito. Pensem dentro de vocês, cada um de vocês, aqueles que têm irmãos ou irmãs, se alguma vez se han brigado, han peleado com seu irmão ou sua irmã. Seguramente muitas vezes. ¿Por quê? Porque a relação horizontal estimula o conflito. Lembram o caso de Rómulo e Remo? Lembram o caso de Caim e Abel? Lembram o caso de Tupi e Guarani? Os irmãos brigam e muitas vezes lutam, e a luta é luta à morte. Outras vezes, como Tupi-Guarani, não é a morte, mas sempre, sempre, no início da sociedade, aparecem os irmãos que brigam entre eles, que peleam entre eles, que lutam entre eles. Bem, então, vamos, a partir destas três ideias, a ver como entendemos o conflito, segundo que pensemos em termos do liberalismo, do marxismo clássico e em termos da fraternidade. Para o liberalismo, o conflito sempre é visto como oposição de forças, como choque de forças entre alguém que tem um interesse e outro que tem um interesse distinto. Vai haver algum autor liberal, por exemplo, que vai falar o seguinte, vai falar de que um conflito social é exatamente igual ao conflito que acontece quando entre um comprador e um vendedor de um auto desejam estabelecer um acordo. Uno deseja pagar o menor preço possível, o comprador, e o vendedor conseguir o maior preço possível. Chegam a um ponto de acordo e acabou-se o conflito. Para eles, o conflito sempre pode ser resolvido ou ao menos canalizado adequadamente quando as partes defendem com inteligência seu próprio interesse. Repito, todo conflito pode ser resolvido ou ao menos canalizado adequadamente quando as partes defendem com inteligência seu próprio interesse. Por exemplo, se os trabalhadores de uma empresa e os empresários não defendem com inteligência seu próprio interesse, que é o que vai acontecer? Que os trabalhadores vão desejar ganhar muito dinheiro e trabalhar muito poucas horas e a empresa se vai fundir. E os empresários vão procurar que o trabalhador trabalhe 20 horas por dia
ganhando um sueldo muito, muito ruim. Que é o que vai acontecer? Que esses trabalhadores vão ficar em conflito, não vão a trabalhar com ganas e, sobretudo, ninguém vai consumir os produtos que este mesmo empresário produz. De acordo? Então, se ambas partes defendem com inteligência seu próprio interesse, então vamos a ver que os trabalhadores vão a conseguir o melhor salário possível e os empresários vão a conseguir o melhor rendimento do trabalhador e vender melhor seus produtos, etc, etc. Que é o que aconteceu em Europa e em muitos países da América Latina entre 1945 e 1975, os 30 anos dourados. ¿Sí? Bien, qual é a fundamentação filosófica de isto? A fundamentação filosófica vai estar dada particularmente em Immanuel Kant, o filósofo alemão dos fines do século XVIII. Kant, o Kanti, falava o seguinte. Ele dizia que o conflito entre seres humanos e o conflito social não é uma contradição. Por quê? Porque a contradição não existe na realidade. A contradição só existe na lógica da nossa mente. Por exemplo, se eu digo isto é um copo e isto não é um copo, eu não estou falando nada disto, eu estou falando uma bobada, mas não estou falando nada de isto. Se compreende? Mas, logicamente, isso chama-se contradição. Isto é um copo e isto não é um copo, é uma contradição lógica. Mas não falo nada da realidade. Na realidade, o que temos são sempre oposição de forças. Por exemplo, vai falar Kant, se um barco vai a 10 nudos de velocidade de este a oeste e sopra um vento de oeste a este de 6 nudos, você vai ter uma potência quantificável de 10 nudos versus outra de 6 nudos. E aqui vamos a ver que esta avança só a 4 nudos. Se compreende? E dá outro exemplo, muito mais interessante, porque nos vai servir exatamente em 5 minutos quando terminemos de falar. Esse é o seguinte exemplo. Uma mãe espartana, a la manhã, fica feliz porque le cuentan, le dicen que Esparta ganó una batalla. Y ella fica feliz. De noite, vienen y le traen o cadáver de seu filho. Y ella fica triste. Aí lo que va a haber es un conflicto no coração desta mulher entre a alegria da manhã e a tristeza da tarde. Se entende? Não é uma contradição. É um conflito entre duas forças, a felicidade e a tristeza. Se entende isto, sim? Bem. Então, uno diria, bueno, entendimos o conflito social. Mas não, porque isto parte da premissa, lembrem, de que todo conflicto pode ser resolvido ou ao menos canalizado adequadamente se as partes defendem com inteligência seu próprio interesse. Pero aqui há muitos problemas. O primeiro problema, se as partes defendem com inteligência, ¿ustedes conheceram alguma vez, têm visto alguma vez a duas pessoas em conflito que não perdam a inteligência? Muito difícil, sim. E se não pensamos em duas pessoas concretas, se pensamos em grupos sociais, isto é ainda muito mais difícil. Pense no conflito entre judeus e palestinos. Uno diz, pero homem, pónganse de acordo, não podem viver assim, sempre brigando, sempre lutando. Bueno, pero não pode ser, porque não é uma questão de inteligência. Tem que ver com outras coisas. Faz uns anos, em plena guerra civil em Ucrânia, Henry Kissinger é um grande teórico
das relações internacionais, mas uma pessoa que ha conhecido muito a realidade das relações internacionais porque foi o principal conselheiro de Nixon, o presidente dos Estados Unidos, em um momento muito difícil da Guerra Fria. E que é o que Kissinger vai falar durante a Guerra Civil ucraniana? Vai dizer, se os ucranianos do Oeste, que ficam pró-Rússia, e os ucranianos do Oeste, pró-Europa Ocidental, em lugar de lutar entre eles, de fazer a guerra entre eles, em lugar disto, que terminam perdendo as duas partes, se pusieran de acordo, poderiam dizer-lhe à Rússia, olha, se você não manda o gás por Ucrânia e paga a Ucrânia o dinheiro que a Ucrânia pide, nós vamos a negociar com a Europa Ocidental. E a Europa Ocidental le van a dizer, olha, se você não nos permite negociar a deuda e nos términos que nós desejamos, nós vamos com Rússia. E desse modo, em lugar de ser Ucrânia o muro que separa a Rússia da Europa, ser um puente que cobre, ou como fala-se, pedágio, quando passa um auto por um puente. Se entende isso? Ucrânia poderia ganhar se se uniera. Então, eu falei com um amigo que é especialista em questões de Ucrânia e lhe digo, não tem razão, você tem lido isto de Henry Kissinger, não tem razão. Kissinger, e meu amigo me disse, se nota que Kissinger não compreende o alma, o coração dos ucranianos. Qualquer ucraniano ocidental desejaria morir ele, preferiria morir ele, com tal de ver sofrer a un ucraniano oriental. E un ucraniano oriental prefiere perder él toda su fortuna, su propia vida, para ver sufrir al otro. ¿Se entiende esto? Es decir, no tiene inteligencia. Una segunda cuestión también que hace que en un conflicto pierde esa inteligencia. Os de arriba, geralmente, no son capaces de tener a inteligencia suficiente para entender a reclamação das pessoas de abaixo. Durante os tempos da esclavitude, os brancos não podiam nem escutar as reclamações dos escravos. Se entende? Para eles é natural ficar arriba. Os nobles, na época da Revolução Francesa, não escutavam as demandas da burguesia, porque para eles era natural. Eu tenho sangue azul, como eu vou estar dialogando com eles? Não tem, são bobadas las que eles falam. Se entende isto? Em termos individuais, nós poderíamos dizer que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido un fracaso. Y todos nosotros nos hemos recuperado de ese fracaso y pudimos salir adiante. Mas ninguém recupera-se de um éxito. Lembram a esse companheiro da escola ou a essa companheira da escola que era o garoto ou a garota mais popular, mais exitosa? Miren onde fica hoje. Por quê? Porque normalmente a pessoa exitosa acha que aqueles mesmos elementos que levaram a essa pessoa a ser exitosa ontem são as mesmas razões que la van a levar hoje ou amanhã a ser novamente exitosa. E a realidade cambia. Um dos pais da sociologia, Wilfredo Pareto, falava assim. Ele dizia que a história é o cemitério das oligarquias, porque as oligarquias nunca escutam os de abaixo e então terminam perdendo, terminam cayendo. Bien, então, como vemos, lembremos, ¿no? Para os liberais, o conflicto sempre pode ser resolvido ou ao menos canalizado se as partes defendem com inteligência seu próprio interesse. E já vimos que não podem defender com inteligência. Mas temos outro problema ainda mais grave e mais profundo. Seu próprio interesse. Ninguém conhece seu próprio interesse.
Como vamos a defender aquilo que não conhecemos? Todos achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Em muitas culturas aparece el siguiente mito. Tem um senhor que vai caminhando por um bosque, por uma selva, e aparecem os deuses. E os deuses falam para ele e dizem: olha, avô, que é o que você deseja? E este senhor fala e diz: eu desejo para mim a vida eterna. E os deuses concedem seu desejo, concedem a vida eterna. E passam 100 anos, e passam 200 anos, e este homem fica destruído, quase não pode falar, e diz: não quero mais a vida eterna. E os deuses dizem: mas você tem que ter a vida eterna, porque isso é o que você desejou, aí lo tem. A los 500 años, esta es una baba, todo así, dice, y pasa por ahí. Un hombre joven mira esto sorprendido, e os deuses falam para o homem novo, o homem jovem, e falam para ele assim: que é o que você deseja? E este homem jovem vai a plantear: eu desejo a juventude eterna. E os deuses concedem. E passam 300 anos, e a este senhor, a este homem, morre suas mulheres, seus filhos, seus amigos, e já não deseja volver a enamorar-se, volver a ter amigos. Não só não deseja, não pode, porque, claro, depois de haver vivido 300, 400, 500 anos, todo o que ele sabe já faz que lhe resulte muito difícil falar com outro de igual a igual. Mas, além disso, ele sabe que não pode enamorar-se porque não deseja volver a sofrer. Permanentemente enamorar-se é sofrer se ele sempre sigue jovem e os outros envelhecem, morrem. Então ele vai pedir a los deuses: eu desejo morir. E os deuses vão dizer: não, seu desejo está cumprido. Se entende? Uno não conhece seu próprio interesse. Pero vamos a ver uma última situação que tem que ver com o problema do próprio interesse dentro do capitalismo tardio. E é o seguinte: há um senhor que ele acha que deseja ter seu Ford Focus. Quer um típico auto de classe média. Bien. Nosso amigo trabalha empregado em um banco, é funcionário em um banco. Sua mulher é maestra de escola e entre os dois nunca conseguem juntar o dinheiro suficiente para comprar este auto que desejam. E uma manhã, mientras nosso amigo fica afeitándose delante do espelho, aparece detrás um gênio. E o gênio fala para ele assim: eu venho a trazer a você o Ford Focus que você deseja. E nosso amigo disse: a mim? Você me vai trazer isto a mim? E que vou poder dar eu a cambio? Nada, nada, disse o gênio. Eu venho a trazer isto a você, não vou pedir nada a cambio. Nada, seguro? Nada, homem, eu não vou pedir nada a cambio. Só te vou a pedir que ligues já para teu cunhado para dizer-lhe que não mova se de sua casa, porque eu vou agora a levar-lhe a ele a Ferrari Testarossa que ele deseja. O automóvel Ferrari, mas se você não faz isso, não vou ter tempo nem de deixar-lhe a ele a Ferrari que ele deseja, nem de deixar a você o Ford Focus que você deseja. E nosso amigo prefere não ligar. Por quê? Porque ele tinha outro interesse. Se entende isto? Vou ir muito rápido porque já chegamos 38 minutos. Então, em 2 minutos. Uno diria: que nos vai falar então o marxismo frente a isto? O marxismo clássico vai dizer: o problema do conflito é que o conflito social é sempre uma contradição. Não é verdade que a contradição não existe, como falava Kant. A contradição existe, só que é contradição dialéctica. Siempre los de arriba, para ficar arriba, necesitan tesis, ¿no? Necesitan sua própria antítesis. Os burgueses necessitam do proletariado que sale da mesma necessidade da burguesia para que trabalhem na indústria, para que, ¿sí? Tesis, antítesis,
viene a contradicção dialéctica e esse é o conflito social. E esse conflito se resolverá a partir da síntese. E então, os marxistas ortodoxos vão a tomar uma frase de Marx que dizia que a história universal é a história da luta de classes. Pero isto tem um problema, e é que a história universal não é a história da luta de classes. A história universal é a história, muitas vezes, primeiro, falar de história universal não é del todo seguro, porque há muitas histórias, pero aceitemos que tem uma história universal. Pero também tem a luta étnica, a luta da religião, a luta entre nações, não só luta de classes, mas não tem só luta, também tem acordos, tem alianças, tem coisas. A história universal é muito mais complexa que a luta de classes. Marx plantea isto como uma provocação, não como um dogma, mas muitos marxistas elevam isto a nível do dogma. Então, que é o que acontece com o conflito? E como ver o conflito desde uma perspectiva relacional, desde uma perspectiva não sustancial como a europeia. E aí viene bien volver a ver lo que pasa con la Mai espartana que falaba Kanti. Porque si nosotros partimos da idea de relacionalidade, a relação de o indivíduo com a sociedade e dos membros da sociedade entre si é uma relação primordialmente discursiva, que tem que ver com o discurso, não tanto com as realidades tangíveis, mas com a forma que vamos construindo a realidade. Então, lembramos a Mai que amanhã, de manhã, temprano, van a falar para ella y le van a decir, Esparta ganó la batalla. Esparta no existe. Lo que existe es una construcción discursiva, un territorio que nós chamamos Esparta, mas Esparta como tal no existe. ¿Es ese territorio que lutou? No, no es ese territorio. Son pessoas, homens, que tenían un cargo, que tenían una cosa, y que nós, discursivamente, chamamos a eles Esparta. ¿Se entiende isto? Agora, ganó la batalla. Que é o que é uma batalha? Batalha é outra construção discursiva. Lo real que aconteció es que estos señores rompieron más cabezas dos persas que os persas dos espartanos. ¿Se entiende? Então, isso é lo real. Lo outro é uma construção discursiva. Se isto não quedou claro, vayamos a la segunda parte deste relato. A Mai que a la noite le llevan o cadáver de seu filho. Ela vê o cadáver de seu filho? Não. Porque a ideia de cadáver é uma construção discursiva. Quando você vai a comprar a um açougue, você não diz, eu desejo essa parte do cadáver do vaca ou do boi. Não. Se entende isto? A ideia de cadáver é uma construção discursiva. É a ideia de filho também. É a ideia de filho também. Lo que ela está viendo, lo que esa mujer está viendo en ese momento, es un trozo de carne morta. Mas, se una mãe, diante do cadáver do seu filho, lo que vê é um troço de carne morta, essa mulher é psicótica. Essa mulher não está bem de la cabeza. ¿Qué estamos diciendo con esto? El conflicto social siempre es un conflicto por ver cómo dotar de significado a os conceitos. A linguagem não tem por primeira finalidade a comunicação. A linguagem tem por primeira finalidade a persuasão, sobretudo quando falamos de política e de poder. Quando hoje começamos a falar entre nós, falávamos del portuñol.
e precisamente falávamos de que aqueles que procuram dar as definições e dizer como deve falar-se não gostam de portunhol, porque o portunhol é isto, vai saliendo no momento. Ninguém pode imponerlo, lo vamos construindo entre todos. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos que distinguir entre significado y significante. Significante es la palabra en sí. El significado es cómo llenamos a esa palabra de sentido. Por ejemplo, os liberais e os comunistas van a estar todos a favor da liberdade. Todos van a decir, sí, a liberdade es muy importante. Mas o verdadeiro conflicto não está entre los que defienden a liberdade e de los que defienden a tiranía. O verdadeiro conflicto está entre os que defienden a liberdade e os que defienden a liberdade. Imagínense que en 1945 o 50 nosotros dijéramos al presidente de Rusia y al presidente de Estados Unidos, então a Unión Soviética, ¿no? Pónganse, vocês concordem em que é o que entendemos por liberdade. E uma vez que essa definição, já vocês se ponham de acordo, já não temos mais guerra fria. É absurdo isto. Um liberal entende por liberdade uma coisa, e um comunista entende por liberdade outra coisa. E não é falando como vão resolver isto. Dentro dos liberais, un liberal como Dahrendorf va a entender por libertad una cosa, e Hayek va a entender otra. Stalin va a entender por libertad una cosa, e Rosa Luxemburgo otra. ¿Se entiende? Esta es la base del conflicto. Dentro de esto, desde una perspectiva descolonial, entender el conflicto es asumir en su radicalidad que a principal lucha epistemológica se da precisamente por qué entendemos por conocer, qué entendemos por ciencia, por qué entendemos. El conocimiento es el principal ámbito de disputa, no por el conocimiento en sí, sino por o significado que damos a esos significantes. Bueno, muitas gracias, eu fico verdadeiramente muito obrigado de vocês por estes 47 minutos, perdão por haberme estendido um pouco demais. Muito obrigado.